Gente, como é que tu fala que começa? Tá bom. Boa noite a todos que nos seguem aqui no Instagram da Help Saúde. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma live super interessante que nós estamos oferecendo a você, nosso cliente, nosso amigo que nos segue. E eu já quero pedir para você compartilhar na sua lista de amigos aí essa live com um tema hoje super interessante. Nós estávamos batendo um papo aqui, né, tirando já algumas dúvidas, gerando já alguma expectativa aqui com o nosso psicanalista Thiago Teixeira sobre o narcisismo. Estava falando para ele que às vezes parece ser uma coisa tão assim distante de nós, né? Mas parece que tem alguma coisa muito a ver com as nossas relações hoje. Então, vamos aí compartilhar a live, vamos entender um pouco mais desse assunto. Lembrando a você que nós da Help Saúde somos uma clínica de saúde e bem-estar localizada aqui na Folha 27 e nós temos todo o interesse de oferecer a você a melhor qualidade para a sua saúde. Nós temos atendimento em fisioterapia, temos atendimento em nutrição, temos atendimento na área de psicanalistas, né? Psicanálise, psicologia e terapias integrativas. Então, se você deseja cuidar mais de você e de quem você ama, entre em contato conosco, chama a gente no direct ou no nosso WhatsApp e nós vamos estar tendo todo o prazer de cuidar bem de você e da sua família. Hoje, mais uma vez aqui com vocês, o nosso psicanalista Thiago Teixeira, e nós vamos falar sobre esse assunto tão interessante que é o narcisismo. Né, Thiago? Exatamente. O Thiago vai apresentar para nós esse assunto e nós já vamos começar fazendo a tradicional pergunta: o que é isso? Boa noite a todos, é uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer parte, né, desse espaço onde temos aqui os nossos amigos, nossos não só colegas, mas amigos, né, os parceiros também aqui da Help Saúde. E para você também que está em casa, né, nos assistindo, boa noite para você. Deus abençoe. E iniciando, né, com essa grande pergunta, né, essa resposta do que é narcisismo, é importante que nós entendamos, né, de onde vem o termo, né, narciso. Nós podemos mergulhar, não profundamente, mas na mitologia e na história de Narciso, que era um jovem que pode ser que pela escassez de espelho, ele pela primeira vez contemplou a sua própria face no espelho d'água, precisamente de um lago. E ali ele gostou muito do que viu. Gostou tanto que ali ele ficou. E alguns professores de filosofia, né, podemos ter alguns professores que possam estar nos assistindo, boa noite a você, né, ou alguns outros analistas, outros profissionais, né, orientadores, podem ter uma visão mais ampla, né, nós não vamos aprofundar, mas Narciso mesmo, o mito narra que ele permaneceu naquela posição inclinada, né, ao espelho d'água, e ele gostou muito daquilo que ele viu. Até mesmo existia um outro segundo personagem, que era uma mulher. O apelido dela, ela tem um nome, mas ela recebeu o apelido devido a uma maldição que ela recebeu. E o nome dela era Eco, que tem a ver com o eco mesmo, a maldição que ela recebeu, que ela repetia a última palavra de cada frase que as pessoas diziam, que dá margem para uma outra mitologia que pode também explicar um mal-estar contemporâneo. Mas vamos permanecer em Narciso. Ela foi extremamente apaixonada por Narciso, porque Narciso era realmente lindo. Mas eles se casaram? Não. Porque o mito diz que ele permaneceu e ali ele ficou, não se alimentou, e até que ele acabou caindo naquele lago e se afogando, ou seja, se afogando na própria imagem. Que interessante, não? E de lá, né, muitos filósofos, muitos pensadores, como até mesmo, né, o doutor neurologista Sigmund Freud, utilizou, né, desse mito para explicar, né, até mesmo o mal-estar contemporâneo, algo que está em nós, que nem, né, a doutora mesmo mencionou, muitas vezes achamos que está distante, mas está muito próximo. E eu entendo que algumas pessoas aplicam, né, esse mito na história da humanidade de uma forma bem rasa, mas prometo aqui nós aprofundarmos um pouco mais,
Porque muitas vezes quando ouvimos o termo narcisista, a fulano narcisista, nós interpretamos apenas de que forma? Aquele sujeito, né, que na verdade ele fez uma troca, ele trocou o ético pelo estético. Ele é o mais bonito, o que ele diz é mais importante, e ele se sente o centro, né, do universo, sim, mas não é só isso, é bem mais amplo. É o que a gente estava conversando aqui antes de começar, porque quando a gente ouve esse termo narcisista, a gente lembra logo de beleza, beleza estética, beleza física. E muitas vezes a gente acha isso até algo tão esporádico, né? Alguém se achar tão bonito, tão lindo, e a ponto de, vamos dizer, apaixonar-se por si só. Mas a gente conversando aqui, o Dr. Thiago ele vai explicar mais. Não é só beleza estética. O narcisismo ele não se resume só a essa querência pessoal, a questão física, né? Ela vai muito além disso. Se nós fôssemos transportar, só sair um pouquinho aqui da que a gente estava falando agora, se nós fôssemos transportar essa história de Narciso para nossas épocas hoje, como talvez seria essa história recontada na nossa tecnologia, vamos dizer assim? Será que uma pessoa que tira uma foto e fica ali se observando, se admirando, achando seus defeitos, suas qualidades, como você traduziria para o nosso tempo hoje, para a nossa vida cotidiana, essa história que aconteceu com Narciso ao refletir a sua imagem no lago? Bom, poderia resumir em uma só palavra, Instagram, mas vamos lá. Ele ria para ele mesmo, sorria, talvez até piscava para si mesmo, né? E talvez se ele olhasse para a face, para o rosto de uma outra pessoa, e essa pessoa estivesse preocupada com algo subjetivo, com a vida dela, ele se sentiria incomodado. Assim, encontra uma pessoa com a expressão, né, fechada, será que eu fiz alguma coisa? Então esse sentimento de inchaço, que tudo passa por ele. Então, ele evitava de olhar para outras pessoas, de ver outras expressões, porque ele não podia sorrir para ele. Então, ele olhando para ele permaneceu olhando naquele lago, e dentro do contexto hoje tecnológico, nas redes sociais, eu quero permanecer com esse rosto alegre, feliz, e por isso eu posto aquilo, eu costumo dizer, até menciono no meu livro, que nas redes sociais nós postamos não o que somos, nós postamos aquilo que queremos ser. E hoje, dentro dessa onda dos coaches, dessa vibe, né, de felicidade, dessa onda de seja o melhor, tenho que ser feliz a todo preço. Então, eu sempre vou postar as fotos, as imagens, né, eu vou moldar ali, não posto uma outra pessoa que, na verdade, sou eu mesmo, mas eu quero sempre estar contente, sempre estar sorrindo, sempre estar numa balada, sempre estou viajando, sempre estou contente, e olha como eu me aceito. E, na verdade, não. Isso que é aí que vem, né, os equilíbrios, né, que muitas vezes a gente tem que prestar atenção. Quando isso se torna o centro da vivência da pessoa, desequilíbrio. Quando isso se torna o centro da vivência da pessoa, aí abre a porta, então, para um transtorno de personalidade. Exatamente. E aí, quais seriam essas características que a gente poderia notar desse transtorno? Muito bem. Então, existe o transtorno, né? Em psicologia, o transtorno de personalidade narcisista. Para entendermos o transtorno de personalidade narcisista, nós precisamos entender, primeiramente, o que é personalidade, o que é o transtorno, e já entendemos, né, primariamente, o que é o narcisismo. Mas existe o transtorno de personalidade narcisista e também existem os traços narcisistas. Eu me arrisco a dizer que todos nós temos os traços narcisistas. Né? Assim como há não uma desconfiguração, uma desconfiguração relacional nos traços, também há na personalidade. Só que a personalidade é muito mais claro para quem convive com ele
E é uma cortina de fumaça entre o próprio narcisista não conseguir aceitar e entender que é narcisista. Então, o dano para quem convive, para quem se relaciona, para quem tem o transtorno, é muito maior. Né? E para quem tem os traços, também há um dano, só que a longo prazo, mas por todos terem os traços, que nós vamos falar um pouco aqui, passa um pouco despercebido, mas acaba sendo um relacionamento tóxico, quer seja conjugal, relacional, profissional. A personalidade, ela é uma característica própria que vai sendo construído de acordo com a experiência vivida de cada pessoa. Então está aí instalada a personalidade, a maneira que ela reage, a maneira que ela interpreta a realidade, a maneira que ela fala, tudo é de acordo com essa experiência que ela vem construindo, né, dentro do desenvolvimento psicossocial, ou seja, dentro do âmbito familiar, estudantil, né, enfim. E quando há o transtorno de personalidade, é quando essa personalidade, ou seja, a maneira que essa pessoa age, interage, começa a causar um problema para o outro. Repetindo, quer seja no âmbito profissional, conjugal, interpessoal. Né? Então, está aí. Essa é o transtorno de personalidade narcisista. Né? Então, o narcisista, a pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, na verdade, ela tem um grande vazio. E esse vazio, né, tem até um clichê, né, que todo excesso revela uma falta. Então a falta de si faz com que ele viva constantemente em busca de aprovação, validação. Quase que um objeto de culto em todas as relações. Isso é interessantíssimo, porque nós observamos e aí você já consegue ter uma ideia, e à medida que o Thiago vai falando, você já vai montando, né, às vezes características ou notando traços nas pessoas que estão ao seu redor ou até mesmo em si mesmo, né? Sim. Nas suas necessidades. E isso é importante para que a gente possa trazer isso então para a nossa realidade e ver que o narcisismo ele está presente sim na nossa sociedade atual e até de uma maneira bem latente, não é verdade? Exatamente. É muito latente. Parece que chega o transtorno, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, lembrando que não é uma doença mental, é uma condição, a maneira que a pessoa interpreta a realidade, não é uma... Né, há uma diferença exatamente. Entre uma condição né, mental, comportamental, de uma doença. Exatamente. Ele então está classificado como uma condição. Exatamente. Eu mesmo preciso, como psicanalista, de um apoio até da psiquiatria para que possa fechar esse diagnóstico. E não necessariamente a pessoa que sofra de transtorno de personalidade narcisista precisa de um tratamento onde traga uma medida medicamentosa. Não. Por intermédio de terapia para ela possa reconhecer, né, a si mesmo e assim reparar os danos causados a outras pessoas. É óbvio que esse desejo intenso de autovalidação pode no decorrer gerar uma grande ansiedade e até mesmo depressão. Né? Mas o transtorno de personalidade narcisista não é uma patologia. Ela acaba sendo uma condição em que a pessoa precisa tomar essa consciência dessa condição para que ela possa então mudar de atitude e ter um outro posicionamento mediante aos seus relacionamentos. E falando então nessa questão dos relacionamentos, como é que essa personalidade, esse transtorno de comportamento, ele interfere nos relacionamentos interpessoais? Começando do relacionamento, você já falou um pouquinho da pessoa com ela mesma, né? Sim. Como ela se enxerga e como ela passa a enxergar o outro. Como é que ela vê isso? Sim. Essa necessidade que ela tem de ser adorada, de ser querida, de ser valorizada, reconhecida, ela tem também o desejo de alcançar altos cargos, né? Porque ela deseja ser o centro da atenção. Mas o que move esse sentimento, como eu mencionei, é um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido a todo momento.
Então, ele está sempre manipulando as pessoas. Manipulando, ele mente, muitas vezes, ele se faz de vítima, e isso dentro do relacionamento em si, conjugal, amoroso. Ele inicia esse relacionamento com a pessoa, né, deixando a pessoa lá em cima. As palavras principais eu amo você, eu nunca senti nada com alguém, então a pessoa se sente super valorizada, né? E em um determinado momento ele começa a tirar essa valorização para centrar em si, somente para uma capturação. Acho que consegui responder, né? É isso mesmo. É porque daí a gente começa então a desenhar e a enxergar que alguns comportamentos, né? Eu estou aqui, você está falando e eu estou pensando que alguns comportamentos que nós vivenciamos, ou até mesmo que nós reproduzimos no nosso dia a dia, ele tem que ter, eu costumo pensar, uma linha, né, de equilíbrio. Por exemplo, você falou a questão dessa autopromoção, mas por trás dessa autopromoção está esse sentimento de vazio, de necessidade e aprovação do outro. O que é diferente, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas é que é diferente quando a pessoa se esforça para chegar a um nível, não para que haja um vazio dentro dela, mas para que ela possa superar talvez a si mesma. Aquelas pessoas que têm aquele âmbito, né, de querer se superar, de automotivação. Há uma diferença entre uma coisa e outra, certo? Sim. Porque senão às vezes a gente pode acabar confundindo. Então quer dizer que todas as pessoas que tentam aí crescer estão tendo esse sentimento narcisista. Acho que tem alguma diferença entre uma coisa e outra, né? Sim, a motivação. E essa questão da motivação. Exatamente. Né? A motivação da pessoa que deseja se superar, ter essa autoliderança, ela tem uma visão empática. Só que a pessoa que sofre do transtorno de personalidade narcisista, ela não tem empatia para alcançar os seus fins, que é... Né? Então eu quero a pessoa que deseja né, o sucesso, se autoliderar, ela entende que ela precisa melhorar, ela precisa ser alguém melhor, porque ela pode também, por intermédio disso, servir melhor. Sim. Né? Eu quero ser dono dessa empresa, por quê? Porque eu vou fazer isso a qualquer custo, de uma forma legal, óbvio, que é diferente de quem tem o transtorno, né? Que não pensa na questão de legalidade, né? Uma desconexão da legalidade, a maneira de interpretar a legalidade é totalmente diferente. Porque eu sendo dono dessa empresa, eu posso gerar mais emprego. Né? Eu alcançando esse cargo, eu posso corrigir aquela falha que na posição onde eu estou não posso. Então, ele tem sempre esse desejo de crescer, de ser melhor, superar a si mesmo, com um parâmetro ele mesmo, para ser melhor e também servir melhor. Mas para quem sofre o transtorno de personalidade narcisista. E aí então que vem a grande diferença. Então a grande diferença entre essa questão da autossuperação, do crescimento, de quem quer benefício não só dele mesmo, mas de outras pessoas, e do narcisismo que quer o benefício dele próprio, está nessa motivação desse preenchimento desse vazio. Exatamente. O que mais assim acerca do narcisismo a gente pode ressaltar como uma linha, uma personalidade, uma característica, né, que a gente possa ver acontecer no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos? Então, podemos partir para os traços. Sim. Né? Os traços, podemos dizer que todo mundo tem um traço narcisista e que acaba sendo tóxico e até mesmo não sabemos. E muitas vezes nós temos dificuldade, que a gente fala assim, eu tenho preguiça de falar com alguém. O santo não bateu, utilizamos, né? Nós escutamos isso É muito. mesmo? E isso tem a ver com os traços que estão sendo, está tendo um conflito entre o narciso inconsciente das pessoas. Por exemplo, agora nós podemos entender que o narcisismo não se trata apenas daquele que se sente o mais belo, o mais lindo, o mais bonito. Por exemplo, o tímido também é narcisista. O tímido também é narcisista. Vamos lá, por quê? O Freud, precisamente no livro Mostra da Civilização, ele comenta um pouco sobre isso, e depois dos 3 ensaios da sexualidade.
né, no compêndio 7, precisamente. Ele fala do narcisismo, ele escancara, ele abre a cortina e podemos ter uma visão mais ampla do narcisismo, principalmente do traço. E percebemos que todos nós temos. Por isso que já diz, né, o título do livro, o mal-estar da civilização, né, o mal-estar contemporâneo. Ele começa explicando que dentro do desenvolvimento psicossocial existe a primeira fase, que o sujeito nasce, e aquela primeira fase, que vai de 0 ano até 1 ano a 18 meses, ela é chamada de fase oral. E por que é fase oral? Porque é aquele momento que a criança ela procura satisfazer um desejo, né? Ou até mesmo, como costumo dizer, substituir algo bom que foi perdido. E esse algo bom que foi perdido foi o útero da mãe. Porque o lugar onde todos nós desejamos estar no momento de dificuldade é o útero da mãe. Não é à toa que quando choramos, quando estamos tristes e queremos expressar um sentimento e não conseguimos, e só por intermédio do choro, todo mundo que chora inconscientemente assume uma posição fetal, porque é o desejo de voltar para o útero da mãe. Então, nesse momento que a criança, ou o sujeito, vou pôr assim, questão genérica, quando ele nasce, pela primeira vez, a amígdala cerebral é trabalhada, e a amígdala cerebral é uma entidade que proporciona, uma glândula que proporciona um sentimento de angústia, que a angústia é a dor da falta de algo e o medo do fim das coisas. A perca do útero da mãe, a perca daquele lugar maravilhoso que não tem boleto, não tem ciúmes, não tem inveja, não tem diferença. Não tem outra pessoa, né? Só é ele não e... precisa. Na maioria das vezes, né? É diferente. Tem até uma diferença, né? No comportamento nos primeiros anos iniciais de gestações gemelares e de gestações univitelinas, né? Uma diferença, né? São poucas, mas são poucas. Então, deixa eu voltar a live, deixa eu Então, nesse momento que a criança nasce, ela perde o útero da mãe, né? Lembrando que também não precisa nem abrir a boca para se alimentar no útero, né? Sim. Olha como é fácil. E aí, pela primeira vez, a amígdala cerebral, né, transmite esse sentimento, que hoje chamamos de angústia, que todos os mamíferos têm. E nesse momento, quando a criança acaba de nascer, começa uma busca desenfreada com a finalidade de substituir aquilo que perdeu. É por isso que toda vez que nós passamos por uma humilhação, por uma injustiça, um sentimento paradoxal, uma ambivalência, uma eventual contradição, nós desejamos voltar para o lugar onde fomos bem cuidados. Há um problema na estrada, numa viagem, eu quero voltar para a minha cidade. Um problema conjugal, vou para a casa da minha mãe, onde foi bem cuidado. Pega fogo o estábulo, o cavalo quer voltar para o lugar onde foi bem cuidado. E por isso todos nós desejamos voltar para o útero da mãe. Então estamos ali angustiados, a criança acaba de nascer. E toda pessoa angustiada, ela busca um prazer. É natural, vamos falar sobre isso outro dia. Mas esse prazer que a criança encontra, dentro das 5 avenidas da alma, onde podemos interpretar, discernir se estamos bem ou não, que é as 5 avenidas da alma, paladar, tato, visão, audição e olfato, o primeiro sentido aguçado no recém-nascido, o RN em medicina, né? Pode ser que temos alguns médicos aqui, é o paladar, o olfato, o cheiro da mãe. E por isso que o Sigmund Freud chamou essa primeira fase de fase oral, porque tudo que a criança pega, ela leva à boca. Ela descobre que tem cabelo, ela puxa o cabelo põe na boca, muitas vezes, né? Fala assim, nossa, tá puxando o cabelo já, porque quando você criança pega o pé, põe na boca, o cordão da mãe, se assim ela usa, quer pôr na boca, mesmo sem chorar, ela está angustiada, mas é um desejo ali, mesmo inconsciente, de suprir aquilo que foi perdido. E nessa fase oral, a maneira que a criança interpreta a realidade é diferente, como a nossa, por exemplo. Ela olha para a mãe e ela não enxerga. Nos primeiros dias, ela enxerga tudo no borrão, toda uma mancha, né? Enfim. E no decorrer da semana, ela começa a interpretar, enxergar, olhar a mãe e ver os olhos. Só que quando ela olha para a mãe, ela não enxerga assim, ó, é a minha mãe. Ela enxerga, sou eu. Só existe um eu, só existe um ego. A construção do narcisismo. Então, se passa um cachorro na frente daquele bebê, ele olha para aquele cachorro, ele entende, sou eu. Ele não fala assim, é um cachorro, porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele interpreta, é eu. Ele vê um celular, ele acha que tudo está ligado a ele.
tudo está ligado a ele. E no decorrer dos meses, ele começa a ter uma frustração, porque ele acorda de noite, ele sente falta, se sente incompleto, percebe que a chupeta, se assim ele usa, não tem leite, aquele paninho, sabe? Que fomos enganados, só tem o cheiro da mãe. E com isso, a criança se angustia pela falta. E ela chora, a mãe entra e oferece o seio. De tanto isso acontecer, a criança começa a entender: ah, eu sou uma pessoa e minha mãe é outra, eu sou um indivíduo. O indivíduo, eu sou indivisível. Então o medo de perder a mãe aumenta a angústia. E o Freud mencionou que para algumas pessoas, dependendo do desmame imperfeito, pode causar uma fixação nessa fase oral, onde a pessoa fica fixada, onde ela não suporte que o outro é o outro, que existe algo desconectado. Ele não consegue aceitar a ideia que ao redor de si existem objetos que não estão ligados a eles. Então, o que acontece? Ele permanece, esse narcisismo, esse egocentrismo, permanece de forma inconsciente. Para algumas pessoas, ele chega até a dizer que já desistem da vida. Nos primeiros anos de vida, que é aquela depressão mesmo, né, infantil. Por quê? Ele entendeu que não está no controle de nada. E se não está no controle de nada, eu vou fazer o quê? Quando alguém vem e motiva ele, puxa, eu não queria ouvir isso. Alguém fala, vamos sair, não quero. Vamos ficar tentando tirar a pessoa daquela zona, né, deprimente, né? E ela não quer nada disso. O que ela quer? Ela queria aquela visão de que estava no controle das coisas. Então houve uma frustração. Para algumas pessoas, não são todos. Mas a maioria das vezes, essa fixação permanece e de forma inconsciente nós não aceitamos que o outro é o outro. Olha uma experiência. Um psicanalista, um psiquiatra e um profissional da neurolinguística, né? Neurocientistas, eles reuniram 2 crianças na fase oral. Olha que interessante. Aproximadamente os seus 1 ano, ou até menos. A criança A brincando no set terapêutico com a criança B. A criança A, quando olhava para a criança B, sabe o que ela enxergava? Ela mesma. A criança B olhava para A e falava, sou eu. Num determinado momento, a criança B caiu e bateu a cabeça. Quando a criança B bateu a cabeça, tem um susto. Então o choro demora mais para vir, né? Mas imediatamente quem chorou foi a A. Por quê? A entendeu que era a cabeça dela que bateu, que é a memória espelho, que Donald Winnicott chamou de self. Self, no inglês, eu, ou até mesmo podemos dizer que o self é a visão que eu tenho, o self distorcido que eu tenho, né? Então, como essa criança B caiu e bateu a cabeça e quem chorou rapidamente foi a A, ela entendeu que é a cabeça dela que bateu. Ou seja, posso explicar isso no âmbito? Olha só que interessante. Como isso é inconsciente, e esse narcisismo, esse traço de narcisismo, vive entre nós e eu considero como algo triste, porque isso dilui as relações. Lembrando que a criança A que bateu a cabeça, quem chorou foi. Vou fazer uma experiência. Você gosta de piqui? Não. Eu também não. Eu não gosto de piqui. Todo mundo sabe que eu não gosto, eu até digo que, né, piqui não é de Deus. Ó, Goiânia. Não faz parte, né? Eu queria saber, é fruta? O que é o piqui? Talvez, eu estou lendo a Bíblia para ver se está lá, uma proibição. Talvez seja esse o fruto que não podia comer. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos supor que você vai comer piqui. Você gosta de piqui, tá ok? Olha só. Finge que você gosta de piqui. Olha só o diálogo nosso, como é tóxico pelo narcisismo. Diga para mim assim, ó, Tiago, eu vou comer piqui. Eu vou comer piqui. Sério? A minha expressão? Você vai comer piqui? Para começar, quem falou que vai comer piqui é você. Você não me convidou. Você não me ofereceu. Por que eu fiz cara feia? Você viu? A cabeça da criança B que bateu, eu que. A dificuldade de aceitar a opinião contrária. Você tem que pensar igual a mim. Pronto. Por esses são os traços narcisistas que estão em todas as relações. Ainda mais no mundo da política, mas deixa eu falar. Esse aí já é outro caso. Mas,
a pessoa, eu sou de determinada igreja. É mesmo? Ah, mas tá bom, Deus é para todos. Ele está dizendo assim, ó, não, você tem que ser da minha. Você tem que pensar igual a mim. Isso é muito interessante, né? Você abriu esse momento aí de falar assim, posicionamento político, mas não só no posicionamento político, mas eu vejo em todos os assuntos, em todos os âmbitos relacionais, as pessoas têm essa tendência de que a minha ideia é a correta, a sua nem tanto assim. Então vamos ficar com a minha que é mais aceitável. E quando a gente fecha a mente para olhar só para o nosso, olhar só para o self, só aquilo que eu prezo, e eu paro de tentar observar aquilo que você preza, por que você gosta, pelo menos se permitir questionar, por que você pensa assim? Então, realmente, a gente já entra num âmbito de transtorno, de algo que é patológico para as relações, porque as pessoas simplesmente não conseguem conversar. Que é interpretar a realidade. Né? Ela interpreta a realidade de acordo com a sua experiência. E não. Eu preciso tentar enxergar a realidade segundo a sua lente. Né? Olha só como o narcisismo também, explicando que está entre as pessoas tímidas. Como o narcisismo, como a criança tem uma ideia inflada, inchada de si, que ela acha que tudo está ligado a ela, e mesmo quando ela percebe que não, ela permanece de forma inconsciente no decorrer dos anos, há pessoas que permanecem com essa visão até o último dia de vida. Isso é muito triste. Então ele pensa que tudo está ligado a ele. Uma pessoa, o tímido, ele entra num restaurante. Quando ele entra num restaurante, é normal você entrar num lugar onde há muitas pessoas, as pessoas olham para saber quem entrou, quem é. Quando todo mundo olha para o tímido abaixa a cabeça e fala assim, estão falando de mim, estão pensando em mim. Ele fica nervoso. Ele acha que todo mundo está falando dele. Narcisismo. É narcisismo. Interessante isso. E sabe, Thiago, a gente está falando sobre essa questão, né, da gente olhar muito para a gente, parar de olhar para o outro, e começa então eu vejo então se formar uma geração de pessoas, né, como você falou, isso começa lá na infância e vai acompanhando a pessoa no decorrer da vida até a velhice, até os últimos dias. E a gente vai vendo se formar, então, uma geração de pessoas que tem grande dificuldade de lidar com o outro. Porque simplesmente não tem espaço para outro na vida dele, porque ele já preenche todo esse espaço. Isso é um narcisismo, podemos dizer assim? Exatamente, é narcisismo. Tanto quanto de forma sedimentada, aprofunda ou muda no transtorno de personalidade narcisista, que é por intermédio de um vazio, e há esses traços que inconscientemente, entendeu? Onde há empatia, mas está ali entrelaçado no narcisismo. Eu acredito que essa seja a mensagem final do grande historiador que escreveu o livro The Culture of the Narcissism, a cultura do narcisismo. Também ele fala sobre esse assunto, escreve muito bem, já tem traduzido, né? E ele fala dessa dificuldade, que as redes sociais também, ela ajudou a ampliar inflar esse eu, né? Aonde vem as pessoas, não existe espaço para outras ideias. O que ela acha é aquilo. Eu tinha um amigo que, narcisista, ele um dia fez uma pergunta para mim, eu não sei se eu comentei, mas ele chegou para mim e falou assim, Thiago, na minha opinião, o que você acha? Na opinião dele, o que você acha? Até o que eu acho que é a opinião dele. Né? E as relações vão se traçando, porque observe uma coisa, por causa desse mau desmame, desse péssimo desmame, desse desmame imperfeito, que não são culpa dos pais, cada um dá o que tem, né? Desenvolve esse narcisismo, esse traço narcisista. E inicia-se uma eterna busca do eu do outro. Se eu estou buscando, porque eu não tenho. Então, se eu estou me buscando, eu não me conheço. E eu só me conheço com o outro. Então, quando o João conhece Maria, ele pergunta para Maria, você vem sempre aqui? A Maria vem, né? Então ele se identifica, eu também venho, legal. E ela canta lá uma música, você faz parte de tal igreja? Sim, eu também. Puxa, eu também fui, ou sou, ok.
me dá um açaí. Ah, você gosta de açaí também? Também gosto. E aí eles começam a trocar ideias em comuns, começam a enxergar o eu no outro, e depois só foi bom conhecer você e se distanciam. E aí eu perguntei, João, você estava conversando com alguém? Ele falou, eu conhecia a Maria, pessoa maravilhosa. Ele não está falando da Maria. Está falando dele. Isso é interessantíssimo. E assim ele permanece. E tem pessoas que chegam a casar. Uhum. E chegam muitas vezes na terapia. Né? Olha, eu já tive casos assim. De, olha, nós estamos aqui porque nós queremos separar. E por que a separação? É porque nós descobrimos que não somos iguais. Eu falei, nossa, quantos anos de casado? Ah, nós estamos há 17 anos de casado. Não sabia. Uau. Gente. Uau. Coisa. E é interessante que acho que chega um momento que a própria pessoa se perde na sua identidade. Sim. Do que ela e do que é o outro, e ela põe expectativas que o outro vai ser ela. Uma desidentificação. É muito... E a da outra pessoa, se não for. Olha só, a raiz que nós tínhamos comentado, a raiz da violência, narcisismo. A raiz de todas as psicopatologias, se você olhar no fim da fila do diagnóstico, está o narcisista assim, que é uma visão inchada. E essa visão inchada de si mesmo traz um mal-estar tão grande que a pessoa se autovaloriza. Aquela pessoa que fala assim, que acha que tem autoestima baixa, na verdade, ela tem um ego elevadíssimo, sabia? Porque ela acaba colocando um padrão muito alto para ela mesma. A ponto de alguém dizer para ela assim, eu não gosto de você. Verdade, você não pode falar assim de mim. Olha que importante que ele é. Claro que pode, se ele não gosta, eu devo dele. A pessoa eleva tanto o padrão. Exatamente. Do que ela deve ser, que ela mesma não consegue atingir aquele padrão, logo ela se acha menos que qualquer um. Exatamente, e ainda por cima não suporta. É um atendimento numa loja, eu não quero que você me entenda, eu quero que o gerente me entenda. Olha, eu quero que o dono, cadê o dono? E Thiago, precisamos dizer se tem alguma pergunta, tá bom? Se tem, vai me falando dica aí pro tempo, para nós. Certo. Mas se tem uma dica, assim, a pessoa identificou algum traço, viu alguma característica, tem alguma dica que você pode dar para os nossos amigos que estão nos assistindo no Instagram hoje, de como isso, como nós podemos identificar, e muitas vezes, não vou falar em tratamento, mas perceber isso em nós mesmos, para que essa relação fique melhor com os outros. Porque eu acredito que hoje, o grande problema da sociedade que a gente vive é essa dificuldade de conversa. De conversar, de entender o outro, porque realmente nós estamos muito centrados apenas nas nossas ideias. Mas se eu percebo que eu preciso ter esse diálogo com o próximo, eu preciso ter esse diálogo com a pessoa que está ao meu lado, seja meu cônjuge, meu filho ou meu colega de trabalho, como é que eu posso melhorar essa minha condição? Como é que eu posso identificar e talvez até buscar um conhecimento melhor dessa minha condição? Como é que eu posso melhorar esse ponto para que eu não me distancie, não me feche? Porque eu tenho percebido que as pessoas têm se fechado. Elas têm se entrado num casulo de autoafirmação que é difícil às vezes a gente conseguir acessar para ter um relacionamento. Como é que a gente faz para a gente não cair nesse engano de se fechar e é eu que sei e pronto? Bom, orientação são várias, né? Por exemplo, assim, o hábito da leitura, literaturas, é excelente. Olha a dica, pessoal. Hábito da leitura de coisas boas, tá, gente? Não é leitura de post só de Instagram, por favor. Só tem, né, frases de impacto. Então, a leitura, ela permite que você enxergue o mundo na ótica de outro. Os personagens fazem com que você esqueça de si e olhe como a outra pessoa vive, o que ela sente, ajuda a desenvolver empatia. Então a leitura é fundamental. A leitura é fundamental. Até mesmo, não lembro quem disse, que a pessoa quem lê mais, né, lê melhor, ela conversa melhor e ela interpreta a realidade melhor. E acontece essa desconexão, que você interpretar a realidade de acordo com como a realidade é, não de acordo com a minha experiência. Né? Que esse é o principal
podemos pôr de forma patológica, sintomas do narcisismo. Interpretar a realidade de acordo com a minha experiência. É assim, pronto, acabou. E a pessoa se fechou. E não é assim. Né? Não é assim. Então, por isso a leitura é importante também para que a pessoa possa aprender a desenvolver essa empatia no campo ali do diálogo, né? Conversar, ouvir a pessoa, também é fundamental para a ansiedade, né? A leitura ela é um grande remédio para a ansiedade, porque a pessoa tem que administrar seus pensamentos, ela precisa expulsar todas as atividades corriqueiras e focar ali. E a ansiedade é o quê? É uma série de pensamentos. Então ele vai se acostumando e aí ele consegue parar e conversar com alguém e prestar atenção no que a pessoa está falando e não no que ele, né? Que às vezes nós conversamos com alguém, já vem outra informação e aquele turbilhão e aquele desejo de falar, não, a ouvir também, ouvir uma opinião contrária à sua. A leitura é excelente. E fora também, né? Não posso deixar de lado que a terapia. Né? E na terapia psicanalítica existe a abordagem que chamamos de associação livre. Associação livre é onde a pessoa fala livremente o que pensa, sem ser interrompido, né? Sem nenhuma análise crítica, e ela consegue dar ouvido aos seus próprios pensamentos e sentimentos. E com isso ele também desenvolve o hábito de... É tão bom saber que tem alguém que ouve você sem podar, sem te corrigir, né, subestimar. E esse sentimento acaba sendo ímpar e a pessoa também deseja oferecer isso para uma outra pessoa. Então ele também aprende a ouvir, quando ele aprende a falar livremente. Olha, isso é muito interessante, aprender a ouvir, a falar e a ouvir, né? Exatamente. São duas interações básicas dos seres humanos que nós deveríamos estar exercitando, melhorando cada dia, para na verdade a gente está regredindo. Acho que a gente já está chegando mais no final, né, da nossa live, o nosso tempo já está se esgotando. Mas uma palavra final, Thiago, para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Pode dar uma palavra final aí a respeito um pouco mais sobre a terapia, como é que essas abordagens elas ocorrem em consultório, até para que as pessoas venham e conheçam também esse método, né, de cuidado, de autocuidado, né? Sim. A terapia em si, precisamente com o projeto, né, e a missão também de diluir essa condição ou transtorno narcisista, está aí também a procura de muitos pacientes, nem tanto as pessoas que sofrem do transtorno ou fugiu a palavra, os traços narcisistas, mas muito pelas vítimas que acabam sofrendo. Então, volto a falar, como nós dissemos na outra live, é importante a busca do autoconhecimento, porque quando você se conhece, eu gosto muito de ilustrar. Vamos lá. Existe minha mãe, Regina Maria, Teixeira, que pode estar me ouvindo, não sei, me assistindo ou vai me assistir mais tarde. Você conhece minha mãe? Não. Você ama ela? Não conheço só. Então não dá para amar quem você não conhece. Né? Então por isso a importância de se autoconhecer, para poder se amar. E cada um dá o que tem. Se eu me amo, eu posso amar o outro. Então fazer terapia não é uma questão apenas de tratar os seus transtornos e tratar a sua patologia, não. Mas é um ato de amor ao próximo. Porque eu me conhecendo, eu me amo, mas eu tenho condição de amar o próximo. Eu faço terapia para poder ajudar a conviver com pessoas que precisavam fazer e que não fazem, né? Isso é ótimo. Mas virão em breve. Virão em breve. Pessoal, a gente quer agradecer muito a você que estava nos acompanhando até aqui. Espero que tenhamos contribuído para o seu cuidado, para o seu bem-estar. E precisando, nós estamos à disposição de você aqui na Help Saúde, aqui na Folha 27, esperando você para conhecer o nosso espaço, conhecer os nossos profissionais e assim cuidar bem de você. Fique de olho nas nossas postagens, ok? Dos nossos serviços de saúde. Toda semana a gente está colocando alguma coisa diferente, tá? E sempre que a gente conseguir aqui organizar a nossa agenda, né? A gente vai ter lives com assuntos interessantes para você. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais.